A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, que estamos mais uma vez em nosso canal Jardim, melhor dizendo, Isfama Jesus, para a nossa escola bíblica dominical EBD Recanto do Caíque. Pastor local, pastor evangelista Gerson Bispo, e o nosso pastor presidente daqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Lauro de Freitas, pastor Manassés Neiva. Quero também mandar um abração para o nosso companheiro professor Arlindo e também o nosso companheiro amigo Ezequias Henrique, superintendente da congregação de Alto de Itinga. Sem mais delongas, queremos convidar você a compartilhar esse vídeo, dar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever em nosso canal no YouTube, Isfama Jesus e Evangelizando na Net. Amém, queridos? Nossa lição é a quarta lição, tem como título Dons de Poder. Vamos aumentar um pouco aqui para os irmãos poder visualizar melhor. Texto áudio, vamos aumentar. Nosso texto áudio é baseado, melhor dizendo, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, repetindo, versículo 4 e 5. Esta passagem de 1 Coríntios, Paulo chama a atenção, tirando de si os olhos dos homens, como se ele fosse dono do poder de Deus. Então, o que é que o apóstolo Paulo salienta e exorta aos irmãos? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana dos homens, mas no poder de Deus. Ele procura mostrar para os seus aprendizes, para os seus discípulos, para aqueles que aceitaram a fé em Cristo, que o poder que em Paulo operava, ele provinha dos dons espirituais, dos quais nós estamos aprendendo nesta lição de hoje, e especificamente esta lição está falando dos dons de poder. Prosseguindo, vamos à nossa verdade prática. Ela diz: os dons de poder são capacitações especiais em situação que demanda ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Estamos em um momento especial, passando por uma dificuldade que atingiu toda a humanidade, e é nessa hora que os dons de poder devem se manifestar. Agora lembremos aos irmãos que não é quando nós queremos, e sim quando Deus, por meio do Espírito, nos impulsiona a fazer. Amém? Vamos seguir para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz o Evangelho de Poder, baseado em Romanos capítulo 1 e versículo 16, que nos ensina: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação
que todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz sinais e prodígios, baseado em Romanos capítulo 15, versículo de número 19, que diz: pelo poder dos sinais e prodígios e pela virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredor até ao Lírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. É este Evangelho que tem poder, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, mais uma observação: precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Amém? Seguindo, na quarta-feira, a nossa meditação diária diz a excelência do poder de Deus, baseado em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 7, que diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nós. Mais uma observação para aqueles que andam se exaltando como se o poder fosse dele. Lembre-se, você é vaso de barro e o poder é de Deus. Quando ele quer fazer, ele faz. E quando ele não quer, ele não faz. Então, vaso de barro, lembre-se que se exaltar, Deus quebra o vaso. Amém? Vamos seguir. Na quinta-feira, nossa meditação diária diz o poder de Deus em nós, baseado em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que diz: porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele pelo poder de Deus em vós. Na sexta-feira, em 1 aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 12, e a nossa meditação diária diz: edificando a igreja mediante os dons. E o versículo diz assim: também vós, como desejais os dons espirituais, procurais abundar nele para edificação da igreja. Amém? E no sábado, a nossa meditação diária diz a demonstração de poder divino, baseado em 1 aos Coríntios, capítulo 2, e versículo de número 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Amém? Agora você vai em nossa página no Face, Rádio Falusb, vai dar o seu like em nosso vídeo lá, curtir, seguir nossa página, e também nosso Face Israel Fonseca, que é esse que vos fala. Amém? Conto com o seu compartilhamento para a divulgação do Evangelho de Cristo. E também espero que você se inscreva em nosso canal. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E se Deus quiser, assim permitir, no sábado nós estaremos fazendo o nosso vídeo de comentário.